Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 19 de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós vimos na nossa última aula? Nós vimos sobre tipos de fibra ótica, os conectores que elas possuem e as emendas de fibra ótica, certo? Então, hoje, iremos iniciar o nosso estudo através das redes sem fio, que também são conhecidas como wireless, que são, sem dúvida, uma grande alternativa aos meios de transmissão cabeados, no caso par trançado e fibra ótica. Esse tipo de comunicação é útil em situações onde a utilização por meio de cabos se torna inviável. Então agora nós temos o rádio, e essa tecnologia utiliza-se de ondas de rádio para realizar a comunicação. E qual seria a vantagem de utilizar o rádio? A vantagem seria a facilidade na geração das ondas, possibilidade de comunicação de grandes distâncias e a flexibilidade em realizar mudanças, no caso, inserção de novos pontos de comunicação. Então, para efeitos de classificação, a transmissão via ondas de rádio pode ser feita de duas formas: direcional e não direcional. Transmissão direcional. Aqui, a ideia é ter uma antena, que geralmente é parabólica pequena, apontando diretamente para outra antena, para fazer a comunicação entre duas redes distintas, conforme nós temos aqui na imagem, certo? Transmissão direcional. Qual seria a vantagem dela? Seria a segurança, uma vez que somente duas redes se comunicarão. Desvantagem. Como está exposta ao ar livre, está sujeita a problemas relacionados ao ambiente externo, como tempo nublado, chuvas e raios. E na transmissão não direcional, a ideia aqui é que seja colocada uma antena transmissora em um local alto para que propicie aos clientes captar o sinal emitido. Esse tipo de transmissão, por estar exposto, então qualquer pessoa com um dispositivo específico poderia captar o sinal. Então, por isso, é necessário uma criptografia na transmissão de dados, certo? Então, qual seria a vantagem da transmissão não direcional? A vantagem é que é viável economicamente e é eficiente no que se propõe. Então, fatores como alcance de rede e taxa de transferência estão diretamente relacionados à qualidade e especificações dos equipamentos utilizados na rede. E aqui nós temos um exemplo da transmissão não direcional. E nós temos o Bluetooth, que é uma tecnologia de transmissão de dados sem fio. Essa tecnologia permite a comunicação entre computadores, notebooks, smartphones, mouse, teclado, impressoras e outros dispositivos de forma simples e com baixo custo, bastando que esses dispositivos estejam na mesma área de cobertura. Então, a tecnologia Bluetooth, que foi padronizada pelo I3E 802.15, possui as seguintes características: baixo consumo de energia para seu funcionamento e um padrão de comunicação sem fio para dispositivos que façam uso desta tecnologia. A comunicação entre os dispositivos ocorre por radiofrequência, independentemente da posição deste dispositivo, desde que ele se encontre dentro de uma mesma área de abrangência dos demais dispositivos que queiram se comunicar. Então, a área de cobertura do Bluetooth abrange 3 tipos de classes diferentes conforme a tabela abaixo. No caso, classe 1, classe 2 e classe 3. Na classe 1, nós temos a potência de 100 mW e o alcance máximo de 100 metros. Na classe 2, nós temos 2,5 mW e o alcance de 10 metros. E na classe 3, nós temos 1 de potência e 1 metro de alcance máximo. Então, aqui, a velocidade de transmissão em uma rede Bluetooth varia conforme a versão da tecnologia, que, no caso, são versão 1.2, com taxa de transmissão de 1 megabits por segundo, taxa máxima. Versão 2.0, com taxa de transmissão de 3 megabits por segundo, taxa máxima. E a versão 3.0, com taxa de transmissão de 24 megabits por segundo, sendo a taxa máxima. Então, quanto à frequência e operação do Bluetooth,
o mesmo opera na frequência de 2,45 GHz, padrão de rádio aberta utilizável em qualquer lugar do mundo. A faixa de operação chamada ISM possui variações que vão desde 2,4 a 2,5 GHz. Então, quanto à classificação das redes que se formam pela comunicação de dispositivos Bluetooth, temos redes Piconet e redes Scatternet. Redes Piconet. Temos uma rede desse tipo quando dois ou mais dispositivos utilizando Bluetooth se comunicam entre si. Neste caso, o dispositivo que começou a comunicação recebe o papel de master ou mestre de rede formada, dispositivo que controla o sincronismo e regula a transmissão de dados, enquanto os demais são denominados slaves ou escravos. Redes Scatternet é formada quando há um Piconet que se comunica com outras redes Piconet dentro do limite de alcance dos dispositivos. Neste caso, há um compartilhamento de dispositivos de diferentes Piconets, sendo que o dispositivo mestre em cada rede continua o mesmo. E aqui na figura, é possível observar um exemplo de rede Piconet e Scatternet, certo? Onde tem a bolinha vermelha seria o master e a bolinha azul seria o slave, no caso o escravo, certo? Então aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês citem vantagens de se utilizar o rádio. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos que existem meios de transmissão sem fio, que são chamados de wireless, que elas são alternativa bastante viável para situações em que não há possibilidade de utilizar o cabeamento, no caso par trançado ou fibra ótica. E que nós vimos também dois tipos de rede sem fio, no caso o rádio e o Bluetooth. E no caso deles dois, nós vimos definições que foram importantes para entender os conceitos deles e exemplos também, certo? Então aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.